Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Robert aqui. Hoje vamos responder a nossa segunda atividade, nossa segunda ação após a retomada das aulas remotas nesse segundo período, aliás, nesse segundo semestre. Eu estou aqui no Google Sala de Aula. Eu lembro que eu cheguei a usar esse aplicativo, mas a gente teve alguns problemas, né, de, de comunicação e mesmo de acesso. Ainda estamos tendo. Vocês devem receber o chip aí nesta semana, espero que já tenham recebido. E a meta é a gente alcançar pelo menos todos os alunos do terceiro ano, né, porque vocês são alunos pré-vestibulando, pré-ENEM. Então aqui eu cheguei a trabalhar com vocês aqui algumas ações, né? Acho que no mês de abril, e a partir do mês de maio eu migrei para o WhatsApp porque eu estava vendo que não estava tendo muito retorno o acesso de vocês aqui no Google Classroom. Então aqui na primeira semana, que foi, deixa eu clicar bem aqui, eu acho que foi de primeiro a 3 de abril, isso exatamente. Eu coloquei para vocês algumas perguntas, só que eu lembro que eu trabalhei com vocês parnasianismo em sala, né? Quem puder me relembrar isso, depois coloca para mim no privado se eu trabalhei com vocês parnasianismo na sala. Mas eu estou seguindo aqui tudo aquilo que eu fiz assim que as aulas foram suspensas. Ali a aula foi suspensa no dia 17 e 16 de março. A gente até chegou a ter uma aula na segunda-feira e foi o último dia de aula, não sei se foi 16 ou 17, essa segunda-feira. E depois disso ninguém mais foi para a escola até hoje, né? Então eu estou tentando, eu vou, na verdade, responder com vocês tudo aquilo que eu postei no primeiro semestre. Eu acredito até que teve um equívoco, porque a primeira aula que eu fiz com vocês sobre conjunções não foi a primeira aula das atividades online, né? Eu deveria começar aqui por parnasianismo, respondendo essas questões aqui. Mas, pegando aqui a segunda semana, a gente vai fazer agora a atividade sobre simbolismo. Eu cheguei a trabalhar com vocês simbolismo, se eu não estou enganado. E aqui, né, eu coloquei nessa semana uma atividade de produção textual sobre a competência 1. Coloquei também algumas questões sobre acentuação gráfica, que diz respeito à competência 1, né, que são normas da gramática. A gente vai ver isso mais para frente. E hoje eu vou fazer com vocês aqui essa atividade sobre simbolismo. Esse PDF aqui eu vou postar para vocês lá no grupo, para quem não tiver esse PDF, certo? Aqui eu pedi para vocês fazerem a leitura sobre o simbolismo e responderem a atividade que está na última página desse arquivo, que contém 5 questões. É isso que a gente vai fazer agora, certo? Ok, então já estou aqui no PDF sobre essa atividade. E aí a gente precisa ler aqui o soneto, né? Supremo Desejo do Cruz, deixa eu ver de quem é do Cruz e Souza. E em seguida a gente vai fazer aí essa atividade. Certo, eu vou ler para vocês aqui esse soneto, né? Lembrem que o soneto é uma poesia de forma fixa. Eu acho que eu cheguei a falar isso para vocês em sala de aula. Porque é uma poesia de forma fixa, porque não muda, né? Algo que é fixo é algo que não muda. O soneto, ele é formado por duas estrofes. A primeira estrofe, as duas primeiras estrofes, elas vão ter 4 versos. E aí, ó, o que é um verso? Cada linha dessa aqui é um verso, viu? Isso aqui é um soneto. E aí, as estrofes, as duas últimas estrofes, elas vão ter 3 versos, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o soneto, ele tem 2 quartetos e 2
Tercetos. O que é o quarteto? Estrofe de 4 versos. O que é o terceto? Estrofe de 3 versos. Ok, eu vou ler para vocês aqui então o Supremo Desejo. Eternas, imortais origens vivas, da luz do aroma, segredantes vozes, do mar e luares de contemplativas, vagas visões, volúpicas velozes, aladas alegrias sugestivas, de asa radiante e branda de albornozes, tribos gloriosas, fúlgidas altivas, de condores e de águias e albatrozes. Espiritualizai nos astros louros, do sol entre os clarões e morredouros, toda esta dor que na minha alma aclama, quero vê-la subir, ficar cantando, nas chamas das estrelas dardejando, nas luminosas sensações da chama. Aqui a gente tem as palavras, né, do glossário desse soneto. Volúpico, que dá grande prazer. Albornoz, grande manto com capuz, usado pelos árabes. Fúlgido, brilhante, luzente, resplandecente. Dardejar, cintilar, resplandecer, fulgurar. Eu acredito que a gente não tenha feito essa atividade em sala. A gente chegou a fazer, acho que as atividades que estão aqui acima. Essa aqui eu realmente não estou lembrado. Vamos entender aqui o que o Cruz de Souza, né, esse poeta simbolista, quis dizer quando escreveu aqui essa poesia. Então vamos aqui para a primeira questão. Nas 2 primeiras estrofes, o eu lírico evoca uma série de elementos. Em que estrofe ele esclarece o que quer desses elementos? Então aqui a gente tem as 2 primeiras estrofes que ele faz ele evoca, né? Ele faz essa invocação aí desses elementos. Ele diz assim: eternas, imortais origens vivas, da luz do aroma segredantes vozes, do mar e luares de contemplativas, vagas visões, volúpicas vozes, aladas alegrias sugestivas, de asa radiante e branda de albornozes, tribos gloriosas, fúlgidas altivas, de condores e de águias albatrozes. Então, até aqui, ele está fazendo essa invocação, essa evocação, na verdade, desses elementos. Agora, a gente percebe que na terceira estrofe, ele esclarece o que ele quer de cada um desses elementos que ele está evocando, né? Ele quer que esses elementos sejam espiritualizados nos astros louros, do sol entre os clarões e morredouros, toda esta dor que na minha alma aclama. Então aí a resposta está na terceira estrofe. Então a gente pode colocar como resposta o seguinte: na terceira estrofe. Na terceira estrofe aí ele esclarece o que ele quer dos elementos que ele evocou na primeira e na segunda estrofe, ok? Vamos voltar aqui para o nosso texto. E aí a questão 2 diz o seguinte: transcreva um exemplo de aliteração encontrado na primeira estrofe. Primeiro vamos entender o que é a aliteração. A aliteração é a repetição de consoantes, certo? É a repetição de sons consonantais. Onde é que a gente tem uma aliteração na primeira estrofe? Muito bem. A gente tem a aliteração no 4º verso, né? A aliteração aí do V, do som do V. Vaga visão, volúpicas velozes. V. Então, vocês podem aí escrever essa resposta, né? Essas 4 palavrinhas aí. Então, a gente pode colocar assim. Deixa eu só fechar aqui a canetinha. Então, podem colocar assim: vagas visões, volúpicas velozes. Eu falei vozes, né? Mas é velozes. Muito bem, essa aí é a resposta da questão 2. Vamos aqui para a terceira questão. Uma das características do simbolismo
é a predileção do poeta pela luminosidade que torna as coisas nebulosas e imprecisas. Transcreva alguns vocábulos que justificam aí essa afirmação. Lembrem que o simbolismo é a estética literária que flertava, né? Eles eram muito inclinados, eles gostavam muito dessa questão mística, dessa questão relacionada à transcendência, né? A espiritualização, a religiosidade também, né? Eles flertavam muito com essa questão da morte. E o Cruz de Souza em especial, eu até cheguei a falar para vocês a história dele, ele gostava muito, né, dessa questão da luz, do branco, devido aos problemas que ele tinha com o fato de ser negro. Então aqui ele quer que a gente transcreva alguns vocábulos que justificam essa afirmação de que o simbolismo, né, de que uma das características do simbolismo é a predileção pela luminosidade. Então a gente pode colocar como resposta aí algumas palavrinhas que aparecem que vão dar ensejo, né, que vão confirmar isso. Então aqui a gente podem colocar o seguinte: a gente tem luz, luares, são todas palavras que estão lá nessa poesia do Cruz de Souza. Radiante tem a ver com essa questão de luminosidade. Louros, sol, clarões, chamas, dardejando. Por que dardejando? Ele disse aqui no glossário que dardejar é cintilar, resplandecer, fulgurar. Então tem a ver aqui com o que ele quer, né? Ele quer para a gente transcrever palavras, vocábulos que justificam essa afirmação sobre essa característica aí do simbolismo. Então por isso que a gente tem que colocar também dardejando e a palavra luminosas, né, que está lá também nessa poesia, luminosas. Ok, muito bem. Vamos aqui para a questão de número 4. Copie o verso da terceira estrofe que melhor exemplifica o subjetivismo profundo. O que é algo subjetivo? É algo particular, é algo íntimo, é algo que cada pessoa tem e sente, né? Eu acredito que nesse momento de pandemia, muitos de vocês devem ter tido momentos subjetivos, particulares com vocês mesmos, né? Cada um de nós fizemos essa autorreflexão, né? Porque a gente viu tanta coisa acontecer e ainda hoje a gente faz, né? Muitas pessoas estão na verdade em situações difíceis, né? No que diz respeito à própria sanidade mental, né? E o poeta simbolista tinha muito isso, né? Essa questão subjetiva, essa questão particular, essa questão intimista. Então ele quer aqui que a gente copie o verso que melhor exemplifica o subjetivismo profundo, tá na terceira estrofe. Então aqui na terceira estrofe é essa parte bem aqui que ele diz, né? Toda esta dor que na minha alma clama. Então essa aí seria a resposta da questão de número 4, que ele quer para nós. Deixa eu só fechar aqui a canetinha. Que ele quer para a gente copiar aí o verso que mostra esse subjetivismo. Então vocês vão escrever assim: toda esta dor que na minha alma clama. E a gente coloca as reticências porque a gente sabe que ainda tem mais versos. Para fechar a atividade, vamos aqui para a questão de número 5. O eu lírico anseia por outro espaço para a sua alma. Como ele descreve esse espaço ideal? Ele diz aqui, né, que esse espaço ideal ele é feito de astros louros, né, e também de luminosas estrelas.
Ele fala, ó, quero vê-la subir, ficar cantando nas chamas das estrelas, espiritualizai nos astros louros. Então aqui, né, o desejo dele, né, ele anseia por esse espaço luminoso, radiante, dardejante, né, cintilante. Esse seria o espaço ideal para que a alma dele tenha esse descanso, né? Então vamos escrever assim. Questão 5, coloquem construído, né, o espaço construído de, coloquem aí, astros, louros e luminosas estrelas. Estrelas. Muito bem, pessoal. Então a gente fechou aí nossa segunda atividade. Vocês vão escrever isso no caderno. Coloquem só as respostas. Eu quero que quando vocês me chamem no privado, coloquem o nome de vocês, coloquem a turma de vocês e escrevam também o nome da atividade para eu contabilizar aqui na minha planilha, certo? Desejo a todos um bom dia e até a próxima.